Meu nome é Lúcio Celestino, sou professor de Enneagrama e nesse vídeo eu venho apresentar para vocês o Enneagrama aplicado na parte clínica, o Enneagrama clínico, como é que ele funciona. Essa é uma pequena explicação a pedido de alguns alunos que vão estar no curso de formação de Enneagrama clínico e eles querem divulgar para alguns colegas e esses colegas querem saber do que se trata isso. E eu preparei alguns slides aqui, eu vou rapidamente resumir para trazer para vocês de forma bem direta e concisa. Preparei alguns slides aqui para explicar de forma sintética o que é o Enneagrama clínico, que é, como o próprio nome já diz, é o Enneagrama aplicado na parte clínica. Esse Enneagrama ele é baseado em dois conceitos centrais de Gurdjieff, que é o conceito de corpos e o conceito de centros. Então, esse é o Enneagrama, uma figura, né, aí ele está em 4D, então ele está em cima aí da malha quântica, antes de rolar aí os emaranhamentos, né, da terceira dimensão, e ali ele projeta uma sombra, que é o enneagrama que a gente estuda, né? Uma sombra bidimensional. Só que o enneagrama, esse enneagrama estudado aqui, ele é um enneagrama para além das personalidades. E esse enneagrama que a gente conhece hoje com eneatipos, né? Então esse enneagrama, ele tem dois conceitos centrais, que é o conceito de corpos e de centros. Então a aplicação clínica, nós vamos levar muito em consideração esses dois conceitos. O enneagrama clínico, ele é um conhecimento muito amplo e nós temos dentro do enneagrama clínico uma visão hermética do homem. O homem ele é o laboratório, né, o químico, onde ocorre essa alquimia, né, do que nós trazemos de imanência e de transcendência, da liberação da essência. Então nós temos uma visão mais hermética do homem. E nós temos outro pilar dentro do enneagrama clínico que é a geometria, as conexões. Para o nosso corpo físico estar aqui manifestado a diversos níveis. E aí entra o terceiro pilar, que são as dimensões. Então existem vários níveis, vários fios condutores para que essa conexão aconteça. Essa impressão na terceira dimensão da materialização do nosso corpo físico. Então, nesse contexto, nessa visão de homem, nós somos pó de estrelas, digamos assim. Então, nós temos uma constituição, e aí a gente vai ver dentro do enneagrama clínico 4 tipos de constituições que nós temos. E como é que isso está relacionado com os eneatipos. Constituição a nível químico mesmo, né? Umas pessoas são mais carbônicas, outras mais sulfúricas, outras mais fosfóricas e outras mais fluóricas. E como é que isso está condicionado aos temperamentos, né? Que vem lá de Hipócrates, passando por dentro da antroposofia. Como essa inter-relação dos temperamentos com a nossa constituição, carbônica, sulfúrica, fosfórica e fluórica, está relacionado com os eneatipos. Porque isso aí tem um impacto muito grande, não só na forma comportamental, como na forma também como as doenças se instalam a partir dos corpos, né? Então nós temos aí dentro do enneagrama tradicional que a gente estuda, esses 3 corpos, que são os 3 centros de inteligência, o físico, o emocional e o mental. A melhor representação deles seria assim, ó. Então nós temos ali o corpo físico, nós temos o corpo emocional e nós temos o corpo mental. Tem muitas teorias aí falando de 9 corpos, de 7 corpos, de 5 corpos, né? Dentro do enneagrama, nós vamos ver que tem mais corpos, mas por enquanto aqui nesse vídeo, para ficar didático, nós vamos nos ater a esses 3 corpos aqui. Então você imagina ali, por exemplo, aquela bolinha que está ali, nós temos o corpo físico, o corpo emocional, ali tem uma bolinha querendo se instalar ali no corpo emocional. Tem outra aqui no corpo mental, que esse círculo preto, uma bolinha ali querendo se instalar no mental. O processo de somatização, não só
das doenças, tem um percurso dos sistemas que nós temos, né? Sistema respiratório, circulatório, digestório. Há uma hierarquia desses sistemas para a doença se instalar que está conectada à constituição que nós temos, carbônica, sulfúrica, né, fosfórica e fluórica, que tem uma ligação com a vibração dos temperamentos. Então a gente vai ver isso de uma forma muito clara, como é que esse processo se dá. Assim como no Enneagrama nós temos as paixões, que é a instalação no corpo emocional, né? E nós temos as fixações, que é a instalação no corpo mental. E a fixação mais a paixão gera um conteúdo comportamental no físico, né? O físico é um reflexo do mental. Nós vamos ver isso de forma mais profunda. E como é que esse aprofundamento nos campos dimensionais que formam a nossa terceira dimensão aqui, que formam a nossa constituição física, para portar a nossa essência, como é que nós entramos em determinado padrão vibratório, que é chamado de eneatipo, que é um padrão vibratório interdimensional que vem vindo, né? E é onde está também o nosso caminho de volta. A nossa constituição, nós vamos estudar isso no Enneagrama Clínico, essa elaboração dos corpos, os temperamentos, e nós vamos estudar também os miasmas, ok? São 5 miasmas. Como é que isso também está relacionado com os nossos eneatipos? Nós temos miasmas dormentes, nós temos miasmas latentes, e nós vamos ver também como é que a estrutura de caráter que vem ali de Lowen, né? Esquizóide, oral, como é que isso tem relação também com o nosso... E nós vamos ver também os tipos psicológicos de Jung. E aí nós temos a parte de aplicação clínica. Desde o primeiro módulo nós já vamos entrar em parte prática. Nós, colegas de turma, vamos atender um ao outro e vamos já começar a atender outras pessoas. No decorrer do curso já vamos fazendo a parte prática. Nesse primeiro momento dessa aplicação, o que você vai poder entregar para o seu, analisando para o seu paciente, para o seu cliente, dá o nome que você queira, né? Você vai estar dizendo, você vai estar entregando para ele de forma planilhada, tá, gente? Quais são as principais defesas que ele tem, né, e como que ele resiste à transformação dele, onde a emoção dele está fixada, porque nós temos as emoções básicas, né? Nós temos as emoções básicas que nós vamos estudar. Então, onde que essa emoção dele se fixa, porque dali tem a ver com a ferida primordial que ele traz da infância, né? Nós vamos ver qual o roteiro de vida que ele tem, passa o filme na cabeça dele, mental, emocional e físico, né? Que é os nossos 3 corpos, os 3 centros de inteligência, que na verdade não existe 3 corpos, 7 corpos, 10 corpos. É um corpo só que nós temos. Só que como a nossa visão ela está no campo da dualidade, a gente não percebe, né? E aí, para ficar didático, algumas pessoas que estudam essa parte mais mística, né? Digamos assim, eles teorizaram isso para ficar mais didático, mas é um corpo só. Nós temos um corpo só. Então, quais são as principais qualidades que ele traz? Por que ele se sabota? Né? E qual que é a ferida da infância dele? Que o Gurdjieff gostava de ensinar enneagrama dando uns pisão no calo, sabe? Cutucando essa ferida primordial aí. Que é onde você vê os mecanismos de reação da pessoa mais aflorado ali. E a partir disso você vai propor uma desprogramação. Se o seu cliente, paciente, seguir, ótimo. Não quer dizer também que é uma verdade absoluta, mas assim, você vai dar para ele elementos de transformação. Que com o tempo ele vai ver que não tem para onde fugir, aquilo ali mesmo. E quais são as minhas referências, as minhas credenciais, né, para estar aqui falando disso? O meu carro-chefe é a filosofia, não só a filosofia acadêmica, mas uma filosofia mais expandida. Dei aula 15 anos na área, então assim, as minhas referências, filosofia, a psicanálise, o quarto caminho, que é a filosofia proposta por Gurdjieff, né? Dentro também da antroposofia, eu trago alguns elementos aqui para o Enneagrama Clínico,
a concepção vitalista de homem, a metafísica das doenças e a psicossomática, que está dentro da psicanálise, porque no pós-guerra ali, depois do nazismo ali, né? Um grupo de psicanalistas fugindo aí dessa coisa toda antissemita foi para os Estados Unidos, fundou a escola de Chicago e dali nasceu a psicossomática, esse estudo da relação mente-corpo. Muitos sintomas que nós temos são sensações mentais que podem se materializar. E aí a gente faz um estudo dessas sensações antes dessa materialização. Então, são essas 7 ciências, digamos assim, que eu me baseio para trazer para vocês o Eneagrama Clínico. Então vamos lá, por exemplo, seguindo ali a tabela ali de cima para baixo, vamos supor que tem uns 9 eneatipos, né? 1, 2, 3. Qual que é a paixão do eneatipo 1? Eu não vou falar de todas, não. É a ira. Qual que é a fixação? É a perfeição. Quer dizer, como é que o eneatipo 1 trabalha com a raiva? Ele introjeta essa raiva dentro dele, essa raiva vai se tornando ressentimento. Esse ressentimento cria nele uma visão de mundo para poder tornar o mundo um lugar ideal, com base numa queda de consciência que ele teve o contato com a perfeição divina e traz essa ideia que no plano da dualidade ele se torna um perfeccionista. Aquele ideal da perfeição está ali plantado na essência, mas o aroma que o ego sente, né, é distorcido. Então, qual que é o desejo inconsciente do tipo 1? Cumprir o dever. O desejo que ele tem é de cumprir o dever para poder ser perfeito, para poder ninguém apontar que ele erra. Então, essa tabela aqui, por exemplo, nós vamos utilizar ela, né, inicialmente, para a gente ir se situando. Então, às vezes, entra uma pessoa lá no seu consultório, você está atendendo online, e você vê que a pessoa é muito ambiciosa, muito industriosa, né? Preza muito pela reputação dela, gosta de falar de negócio. Então você já vai ter ali numa tabela dizendo, primeiramente, a priori a gente vai, né? Não é bater o martelo em nada, né? Mas, por exemplo, essa pessoa muito ambiciosa, industriosa, que preza pela reputação, pela autoimagem, gosta de falar de negócio, ela pode ter por trás dela um medo inconsciente do fracasso. Ela pode ter uma mania de trabalho. Ela pode desdenhar muito das pessoas, né? Escarnecer muito das pessoas por mania de trabalho também. E aí, às vezes, aí eu vou te dar uma ferramenta que, por exemplo, você vai numa tríade ali dentro do Eneagrama, que é a tríade chama tríade dos harmônicos, né? Onde você pode, o Eneatipo 1, 3 e 5. Então, tudo isso que eu falei ali tem ligação com a tríade dos harmônicos, né? Então, com algumas ferramentas, você já vai compreendendo na fala, nos recortes da fala das pessoas, onde ela se situa. E claro que tudo isso, junto com a observação que você está fazendo dela, da constituição dela, do jeito dela falar, como é que o ego dela se organiza. Por exemplo, essas pessoas que eu tive falando aqui, essa coisa de ser muito ambiciosa, de reputação, pode ser o eneatipo 1, 3 ou 5, pode ser que a pessoa ela tenha uma fixação ilusória, tanto nessa questão da perfeição, como eu estive falando, quanto na questão do sucesso. Então eu vou te dar elementos e ferramentas para você compreender mais profundamente quem está ali. Então eu coloquei isso aqui só para a gente para poder te dizer que eu vou te instrumentalizar para você atender, ok? Os atendimentos não são soltos. O Eneagrama Clínico, eu coloquei aí, conheça o método que pode te auxiliar a ter um melhor manejo clínico. Então, independente do que você atende, essa ferramenta vai te auxiliar profundamente. Tenho convicção disso. Então, conheça o método que pode te auxiliar a ter um melhor manejo clínico. A partir de alguns traços de personalidade, é possível perceber no comportamento qual crença e ferida calcificam o afeto que, a nível inconsciente, resistimos. Então a gente vai ver nesse curso como é que o nosso ego se constitui para nos proteger dos nossos próprios afetos, porque ali é onde está a ferida. Então, dentro desse conceito maior de homem,
que nós vamos ver nessa visão mais hermética do homem. Quando eu falo homem, é o homem e a mulher. Não é questão de machismo, tá? Questão da visão integral do ser humano. Porque hoje também tem uma coisa muito assim de todo mundo meter o pau no Descartes, no paradigma cartesiano. Né? Hoje nós estamos aqui falando pelo computador, é o pensamento cartesiano na sua pureza. O avanço tecnológico, o avanço industrial, é bom a gente pensar de forma mais integrada a história. Eu já estou indo agora para a minha 15ª turma de Enneagrama presencial. Geralmente eu alugo hotel e dou meus cursos, que foi num centro terapêutico de expansão da consciência, que eu fui como professor convidado, né? Levar a ferramenta de Enneagrama. E eu quero te convidar, você que está assistindo esse vídeo, que gostou, sentiu o chamado, se conectou de alguma forma com o Enneagrama, foi com a minha cara, e aqueles que não foi também, tudo bem, para uma aula aberta, que eu vou explicar melhor, mais profundamente ainda, como funciona essa ferramenta. Agora que eu estou vendo debaixo do sovaco ali a pizza. Quero te convidar para essa aula aberta. Ela vai acontecer, ela vai ser online, gratuita. Ela vai ser dia 17 de agosto, das 19 às 22 horas. Eu estou definindo ainda se vai ser pelo YouTube ou se vai ser pelo Zoom. Só vai participar dessa aula quem estiver dentro do grupo de WhatsApp. Esse grupo ele é fechado, só eu que posto lá as informações. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, me faz no privado. E dependendo da relevância da pergunta, eu levo para o grupo e respondo lá. Pode servir para outras pessoas, né? Então eu sou professor, não tem nenhum guru aqui. Gosto muito da palavra facilitador. Então eu vou trazer para você, te entregar essa ferramenta, trazendo para você tudo que eu venho estudando todos esses anos. Vou facilitar o acesso para você. Se você tiver interesse, estou à disposição.